Você tem deixado de fazer movimentos na sua vida hoje por medo do que as outras pessoas vão pensar? Se sim, assista esse vídeo até o final porque vai te ajudar. Eu já perdi as contas de quantas vezes na minha vida eu deixei de fazer as coisas por medo do que as outras pessoas iam pensar, ou fiquei gastando um monte de energia pensando, o que as pessoas vão pensar de mim. E fazendo uma análise, interna, eu percebi que eu projetava muito. Que lá no fundo o meu ego, ele tinha certos julgamentos e certas críticas com relação a mim mesma, e eu ficava achando que as outras pessoas iam pensar aquilo que eu também estava achando de mim, aquilo que o meu ego me dizia. Então, por exemplo, quando eu fiz uma transição de carreira alguns anos atrás, eu ficava com medo das pessoas acharem, nossa, que maluquice, que loucura isso que ela está fazendo, Que bobagem essas coisas que ela está falando no Instagram, nas redes sociais, que trabalho esquisito que ela está fazendo, o que é que ela está fazendo, E eu ficava com medo que as pessoas iam pensar isso, e aí eu percebi que, na verdade, isso era coisas que o meu ego ficava me dizendo, Então, lá no fundo, estava esse meu ego crítico, criticando aquele movimento que eu estava fazendo na minha vida, e eu mesma me criticava e ficava achando que as pessoas iam pensar exatamente aquilo que o meu ego estava me dizendo, Então, a gente não tem como controlar o que as outras pessoas vão pensar, vão falar pra gente, o julgamento das outras pessoas, mas quando eu me harmonizo internamente, quando eu consigo entender o porquê que eu estou fazendo aquilo, quando eu consigo entender que eu não sou o meu ego, Quando eu consigo parar de ficar me criticando tanto, me julgando tanto, quando chega uma outra pessoa e fala pra você, nossa, que maluquice isso que você tá fazendo, você vai lá e fala pra pessoa, ok, essa é a sua opinião, mas eu não concordo, Você não precisa entrar em conflito com a pessoa, aquilo não dói na sua alma, no seu coração mais, quando você se harmoniza internamente, Quando você entende que existe um ego dentro de você que te critica e que por isso que você fica tão preocupada com o que as outras pessoas vão pensar, com o julgamento alheio das outras pessoas. Então, o que eu te recomendo fazer é olhar para a sua vida hoje, e se perguntar do que eu fico com medo que as outras pessoas vão pensar. E olhar para dentro de você para entender em que grau, em que nível você mesma está hoje internamente dizendo essas coisas para você, Essas coisas que o seu ego fica te dizendo e que você fica projetando externamente, achando que as outras pessoas vão pensar aquilo, E quando você fizer isso, você vai muito provavelmente perceber, que lá no fundo tudo que o nosso ego sente, a maior parte do tempo, é medo, E aí você vai chegar e vai conversar com o seu ego, você vai entender, nossa, essa vozinha na minha cabeça que fica me dizendo que é maluquice isso que eu quero fazer na minha vida, na verdade, não sou eu, não é o meu eu verdadeiro, é o meu ego. E você vai lá e conversa com o seu ego. Meu ego, eu sei que você tá com medo de fazer esse movimento aqui, mas isso é importante pro meu verdadeiro eu e eu vou fazer, Então, fica na sua aí, fica quietinho, E aí você vai lá, se desafia, faz o que você quer fazer na sua vida. E se por acaso, vierem esses pensamentos, nossa, o que as pessoas vão pensar de mim? É você entender que, na verdade, você, quando está preocupada com o que as outras pessoas vão pensar de você, é porque você está pensando aquilo sobre você mesmo, E aí você se resolve internamente, você para de se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar, Um outro exemplo aqui. Quando eu comecei a fazer uns vídeos mais descontraídos, no Instagram, no Reels, eu ficava meio travada, eu ficava pensando, nossa, as pessoas vão pensar que eu tô querendo aparecer, As pessoas vão pensar que eu sou muito boba e que por isso eu não vou conseguir ajudá-las como terapeuta, E aí eu ficava pensando nisso e aí eu olhei pra dentro e percebi que era o meu ego que ficava me dizendo isso, Porque no meu dia a dia, na minha vida, com as pessoas mais próximas, eu sou brincalhona, eu sou divertida, E por que que eu não poderia trazer esse meu lado para o meu trabalho aqui também, para as redes sociais? Por que não? Aí o meu ego ficava nessa crítica e por conta disso eu ficava achando que, nossa, o que as pessoas vão pensar, de uma terapeuta fazendo vídeos mais descontraídos e tudo mais. E aí eu olhei para dentro de mim, entendi isso, entendi que era só o meu ego com medo,
medo de ser rejeitado pelas outras pessoas, né? Medo de não ser aceito, medo de ser criticado, medo de um monte de coisa. E aí eu entendi isso, falei pro meu ego, eu sei que você tá com medo, mas eu estou comprometida em ser o meu eu verdadeiro cada vez mais em tudo na minha vida. E o meu trabalho é uma parte importante de quem eu sou, né? Eu passo a maior parte da minha vida trabalhando, o meu trabalho é super importante para mim. Então eu não posso mais deixar de ser quem eu sou no meu trabalho, né? Nos meus posts, nos meus conteúdos, nos meus cursos. Então assim, isso é muito importante para mim, tá? E se por acaso alguém criticar, julgar, né, pensar isso, é a opinião da pessoa, né? Mas eu estou em paz com isso, de que eu não estou fazendo isso para me amostrar. Eu estou fazendo isso para mostrar uma parte do meu verdadeiro eu, que é divertida, que é leve, que é animada, né? Por que não trazer essa parte minha para o meu trabalho? Então, quando eu entendi que eu não estava fazendo aquilo para me amostrar também, né? Por que eu estava fazendo aquilo? Para expressar o meu eu verdadeiro de maneira mais livre, de maneira mais sem máscaras, sem, sabe, medinhos. Então, quando eu entendi isso, quando eu me harmonizei com isso, eu já fiz um monte de reels e não tô nem aí mais pro que as pessoas vão pensar, tá? E isso traz muita liberdade para mim, muita liberdade para minha vida, para o meu trabalho. Então, quando a gente começa a fazer esses movimentos, né, a gente consegue ser cada vez mais livre, a gente consegue cada vez mais expressar o nosso eu verdadeiro no mundo, fazer os movimentos que a gente quer fazer na nossa vida, né, entendendo que eu não tenho como controlar o que as pessoas vão pensar de mim, mas se eu estou em paz com aquilo que eu estou fazendo, se eu entendo que aquilo ali que eu estou fazendo está conectada com o meu eu verdadeiro, eu amenizo essa voz crítica do meu ego, né? Essa voz interna que existe, eu me harmonizo internamente com isso e paro de me preocupar tanto com o que as outras pessoas vão pensar, vão falar, vão me julgar, tá? Então experimente fazer isso, tá? Experimente entender em que é que você fica preocupada que as outras pessoas vão pensar, né? E como isso está conectado com essa voz crítica do seu ego, né? E aí se harmoniza com isso, conversa com o seu ego, se conecta com o seu eu verdadeiro, né? Do porquê que isso que você quer fazer, esse movimento que você quer fazer na sua vida é importante para você, tá? E coloca aqui abaixo desse vídeo, comenta aqui o que é que você achou desse vídeo, o que é que na sua vida hoje você não está conseguindo fazer por conta do medo do que as outras pessoas vão pensar. Gratidão e a gente se vê no próximo vídeo.